Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. Há 84 anos apoiando a indústria mineira. Tem dia melhor para falar de cerveja do que sábado? Não, né? E é disso que o Big Ideia vai falar hoje, do extraordinário mercado das cervejas artesanais. Nós falaremos com alguns dos entendedores do assunto, vamos te mostrar algumas fábricas, novos processos de produção e até o maior centro de inovação cervejeira da América Latina. Tá uma delícia! O mercado de cervejas artesanais não para de crescer e se mostra como uma aposta promissora para os próximos anos. O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de produção em larga escala, com mais ou menos 500 cervejarias artesanais. Prova que uma boa cerveja pode se tornar um grande negócio. Eu tô aqui no Ateliê Vals, o maior centro de inovação cervejeira da América Latina. E quem vai me contar um pouquinho de tudo isso é o José Felipe, fundador desse grande empreendimento. O Ateliê Vals, ele representa tudo aquilo que a gente acredita que uma cerveja se tornou, que é muito mais do que só uma coisa para você beber, é arte, é entretenimento, é cultura, é arquitetura, é ousadia, é design. E no fim a gente sempre fala que a gente é uma empresa como qualquer outra startup. Então vocês não vendem uma cerveja, vocês vendem uma experiência aqui nesse local. É mais ou menos isso? É exatamente isso. A gente fala que o nosso negócio não é fazer cerveja, é criar sonhos, né? A gente não cria cerveja, a gente tem obras de arte que por acaso elas são chamadas de cerveja. E é uma fábrica de sonhos. É como se você estivesse visitando um lugar que você não entendesse num primeiro momento que ele é uma cervejaria e que no final você sai tão convencido que a cerveja ela é muito mais do que você imaginava que ela era. Todo esse nosso espaço ele foi projetado para que as pessoas elas entendam que a cerveja ela já faz parte da nossa vida há muito tempo, né? Então a cerveja ela tem esse desejo característico, não é só pela festa, não é só pela farra, mas é porque há 9.000 anos a gente já tem isso incrustado no nosso pensamento que o consumo de cerveja ele faz bem para nossa pessoa. Você sabia que a cerveja foi uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas no mundo? Lá na época dos egípcios e mesopotâmios, já haviam leis que regulamentavam a produção e venda de cerveja, que condenava à morte quem desobedecesse às regras. A notícia mais antiga que se tem da cerveja vem de 2600 a 2350 a.C. Nessa época, arqueólogos encontraram menção ao hino Aninkasi, a deusa da cerveja, de que os sumérios já produziam a bebida. E na Babilônia, já eram produzidos diferentes tipos de cerveja, originadas de diversas combinações de plantas e aromas, e o uso de diferentes quantidades de mel. E a gente achando que cerveja artesanal era uma coisa recente, hein? Bom, um pouco mais adiante, no Antigo Egito, a cerveja teria sido inventada para ajudar a quem não tinha como pagar o vinho. Mas alguns textos antigos e até obras de arte registram que a bebida era consumida por todas as camadas sociais. Inclusive, o faraó Ramsés passou a ser conhecido como o faraó cervejeiro após doar a seus sacerdotes aproximadamente 1 milhão de litros de cerveja provenientes de suas cervejeiras. Na Idade Média, vários mosteiros fabricavam cerveja, empregando diversas ervas para aromatizá-la, como rosmarinho, louro, sálvia, gengibre e o lúpulo, este utilizado até hoje e introduzido no processo de fabricação da cerveja entre os anos 700 e 800. O uso do lúpulo para dar o gosto amargo da cerveja e para preservá-la é atribuída aos monges do mosteiro de San Galo, na Suíça. Na época dos vikings, cada família tinha sua própria vara de cerveja que eles usavam para agitar a bebida durante a produção. Essas varas de cerveja eram consideradas herança de família, porque era o uso da vara que garantia que a cerveja daria certo. Cada povo com sua tradição, gosto diferenciado e modo de preparo, mas todo mundo com uma coisa em comum:
a paixão pela cerveja. Não é à toa que é a bebida alcoólica mais consumida do planeta e a terceira bebida mais popular do mundo, só perdendo para a água e para o chá. E pelo que temos visto, a tendência é que a cerveja continue reinando cada vez mais. Eu sou o Sandro, eu sou mestre cervejeiro aqui da Baker. Eu vou mostrar para vocês agora a fábrica e toda a parte de processo, de produção, para vocês conhecerem como se faz uma cerveja. Aqui é a parte de estocagem de malte, né? Aqui que começa a moagem. O malte ele dá características de cor, sabor. Ele também é o responsável por inferir o açúcar no processo de fermentação. Isso aqui é a mostura. A gente mistura a farinha com água, né? Determinado pH, determinada temperatura, um tipo de enzima vai começar a atuar. No final, esse líquido aqui que está esbranquiçado, farinhento, vai ficar límpido e doce. Aqui é a parte de filtração. Assim que o mosto fica doce, a gente transfere ele para cá, que aqui a gente consegue separar as cascas do mosto. Eu transferi todo o mosto já filtrado para a tina de fervura. Aí a gente enche a tina de fervura, começa a fervura, aí ali a gente adiciona os lúpulos que vai dar o aroma e amargor para a cerveja. Então toda aquela cerveja que ferveu ali, né, ela deu o apronte, a gente chama de apronte quando ela está pronta. Aí ela passa por um sistema de troca térmica com água gelada e aí ela sai na temperatura certinha do tipo de cerveja. Cada tipo de cerveja tem uma temperatura de fermentação. Aí ela vai para os tanques e inicia-se a fermentação. Após a fermentação, a gente faz a abertura, a gente chama abrir o frio do tanque, que é imprimir resfriamento naquele tanque. A gente filtrou a cerveja, a gente manda a cerveja para um tanque conhecido como TP, ou tanque de pressão, ou tanque de serviço. Essa cerveja ali é ajustado o teor de CO2 dela, de carbonatação, e de lá ela já está pronta para ir para o invase. Eu tô aqui com a Fabiana Regui, ela que é colunista de cerveja e nada melhor do que uma mesa de bar pra gente conversar. Com certeza. Eu quero saber tudo sobre a sua história, porque eu tô super interessada em entender o que é uma sommelier de cerveja. Isso aí. Eu fui convidada 10 anos atrás para participar de uma degustação de cervejas voltada a mulheres. Até que a gente fundou a nossa própria escola, hoje eu tenho uma escola de sommelier de cerveja. Conta um pouquinho dessa escola de sommelier que eu achei fantástico. Isso é muito legal porque a gente estuda, a gente entende todos os aspectos da cerveja, desde os seus aspectos históricos, de onde ela surgiu, como ela foi sendo representada em cada civilização por onde ela passou. A gente trabalha a questão de harmonização, de entender as cervejas dentro dos seus estilos. Quais são os quesitos para uma cerveja ruim, no seu critério de Bia Sommelier, e uma cerveja boa? Tecnicamente falando, o que é uma boa cerveja e o que não está tão bem assim, você tem que obedecer aos atributos que o estilo daquela cerveja pede. A gente tem guias de estilos de cerveja. Existem 2 guias internacionais que ditam todas as características que cada estilo deve ter. Então, uma cerveja do estilo Pilsen, ela tem que ser assim, assado. Ela tem que ter essa coloração. Ela tem que ter turbidez ou não turbidez, ela tem que ter espuma ou não espuma. Então são atributos que você tem que observar num copo de cerveja. Aproveitar que tá final de semana já, hoje já tá sábado, daqui a pouquinho tem churrasquinho lá em casa. Eu queria saber o que servir e pagar de Bia Sommelier lá, que eu entendo de tudo. Bom, o churrasco normalmente é acompanhado com a Pilsen, né? A cerveja comum que a gente conhece. Mas as pessoas têm adorado muito o estilo IPA, o IPA, né? Que é uma cerveja bem mais amarga, ela tem um potencial de amargor muito grande, mas ela é muito refrescante ao mesmo tempo. E pro meu momento A2, mais tarde, quando as visitas forem todas embora e tiver só eu e meu maridinho, momento romântico. Tem alguma para acompanhar? Tem várias cervejas muito legais, cervejas muito chiques, assim, mais elegantes para você tomar. Eu gosto muito das cervejas Belgian Dark Strong Ale, que são as cervejas de alta fermentação belgas, de maltes mais escuros, que puxam muito para chocolate, café, a cor e o sabor desses maltes. Eu sou a Aline Belloni, eu sou cofundadora da cervejaria Lagran.
A gente viu que aqui em Belo Horizonte tinha escolas de iniciação de cervejas. E aí o meu marido, junto com o Lucas, que é o nosso sócio, fez o primeiro curso. E aí, daí então, começamos a fazer cerveja em casa, no interior, na casa dos meus sogros. E a partir daí a gente começou a mandar cerveja para mini concursos, para análises sensoriais, e as súmulas que a gente recebia eram sempre boas. Então, cerveja tem potencial. Não existe um modelo ideal para a nossa cervejaria. Hoje, o modelo ideal está sendo o modelo cigano, então está sendo legal ciganar por aí. A cervejaria cigana, ela utiliza a capacidade ociosa de outras fábricas para produzir a sua cerveja. Funciona da seguinte maneira: a gente leva os insumos são todos por nossa conta, o mestre cervejeiro vai, ele faz a produção, ele faz a rodagem toda junto com alguém da fábrica, e aí depois a própria fábrica ela faz todos os controles até o produto ficar pronto, e a gente já pega o produto ou embarrilhado, ou engarrafado e rotulado. O modelo de cervejaria cigana é um modelo inteligente, porque eu não tenho que fazer um alto investimento para fazer uma fábrica, para dar startup nessa fábrica. Então, ele é bom para mim, que sou cigana, mas ele é bom também para a fábrica, porque quando ela não está totalmente ocupada, ela tem condições de sublocar isso para a gente, então ela também não sai perdendo. Enquanto isso, eu não assumo um risco muito grande, eu tenho controle sobre ele e eu consigo empreender. Eu consigo fazer gestão sobre minha empresa nesse modelo de negócio que eu chamo de modelo de negócio inteligente. Seu modelo de negócio mudou muito do início para agora? Sim, a gente sempre teve alguns conceitos básicos no nosso negócio que fez com que a gente obtivesse sucesso, né? Então, quer dizer, vocês mantiveram certos pilares que estão do início até agora. Sim, mas... a nossa cultura empresarial do nosso negócio, ela sempre teve como foco o sentimento de dono, trabalhar para um mundo melhor, escolher pessoas melhores do que a gente para poder fazer o nosso negócio crescer e metas ousadas. Então, esses foram os pilares para que o nosso negócio ele realmente evoluísse. E com o tempo a gente viu que a gente era muito parecido com a Ambev. Todas essas características, elas também já faziam parte do dia a dia da Ambev. E agora a gente, como sócios, a gente só tem a entender que um negócio complementou o outro. Muito bom, muito bom. Agora vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá, vamos beber. Vamos lá. A primeira coisa que você já chega aqui no Ateliê Vals, você já começa a observar a estrutura, né? A gente tem uma estrutura toda feita de madeira pelo arquiteto Gustavo Pena, são 400 metros de vão livre. Então é um ponto turístico onde a gente quer mostrar para as pessoas que a cerveja ela é muito mais do que só uma bebida. Ela é entretenimento, ela é cultura, ela é elevação daquele momento espiritual das pessoas para conhecerem melhor, para relaxar, para conversar com a família, para ter um momento de sabedoria que vai além só de beber cerveja. Então, se você vier aqui na nossa cervejaria, tem um mestre cervejeiro para te dar um tour, para ensinar sobre a parte físico-química do processo produtivo. Você tem uma lojinha cheia de coisas legais para você comprar, levar de lembrança. E ainda tem a arquitetura, que ela é um trabalho assim primoroso do Gustavo Pena. O teto, Letícia, são 135.482 rolhas. Eu acredito que o ideal é vir, chamar uma turma bacana, vem aqui, vai fazer o tour, entender essa nossa ideia de startup mesmo, de criar cervejas que antes ninguém imaginava nada igual. A gente tem uma variedade de cervejas que ela vai agradar muitos paladares. Apesar dos Estados Unidos e Bélgica serem os grandes produtores de cerveja do mundo, a bebida é apreciada e consumida pelos 4 cantos do planeta. São bilhões de litros consumidos todo ano e se destacar entre tantos rótulos, garrafas e latinhas não é para qualquer um não. Quer saber quais são as maiores cervejarias do mundo? Vamos lá! Em 5º lugar, China Resources Breweries. É a maior cervejaria do mercado chinês, com participação de mais de 20% nesse setor na região. A cervejaria chinesa é parceira da SABMiller e possui mais de 70 fábricas e 30 marcas de cervejas. No ano passado, a companhia somou lucro de mais de 200 milhões de dólares. Já as vendas da companhia somaram 5,3 bilhões de dólares no período. Em 4º lugar, vem a dinamarquesa Carlsberg.
A Carlsberg surgiu em 1847, criada por Jacob Christian Jacobsen, que batizou em homenagem a seu filho, Carl. A receita líquida cresceu 6%, totalizando 11,3 bilhões de dólares. A cerveja Elephant é uma das marcas de cervejas mais famosas da Carlsberg, que emprega mais de 41 mil pessoas. Em terceiro lugar está a grande conhecida nossa, Heineken. A cervejaria holandesa possui mais de 110 cervejarias e está presente em 175 países. No ano passado, apesar de uma queda de 1,2% nos lucros, os ganhos da companhia somaram mais de 2,2 bilhões de dólares. O faturamento da Heineken cresceu 3,6%, totalizando mais de 26 bilhões de dólares. Instalada em Amsterdã, tem 85 mil empregados em 70 países. Além de ser dona da cerveja que leva o mesmo nome da companhia, a cervejaria detém também as marcas Sol, Kaiser, Shingle e Bavária. E o segundo lugar vai para a britânica SABMiller. Com produção de mais de 20 milhões de litros de cerveja e participação de mais de 10% nesse mercado global, a receita da cervejaria cresceu 11%, totalizando 31,3 bilhões de dólares. A SABMiller é dona das marcas de cervejas Gauch, Miller e Peroni. E em primeiríssimo lugar, AB InBev. Dona da Ambev no Brasil, figura como a maior cervejaria do mundo, com faturamento anual de cerca de 40 bilhões de dólares. A companhia é dona de mais de 200 marcas de cervejas, entre elas a Stella Artois, Budweiser, Skol, Brahma e Antártica. No ano passado, o lucro da AB InBev cresceu 45%, somando 5,8 bilhões de dólares. São 150 mil empregados em 25 países. E ela já está de olho em novos rótulos para permanecer no pódio. Você já tomou alguma cerveja artesanal? Bom, A senhora já tomou algum sabor diferente, algum sabor? Ah, já tomei sim, só que eu não sei te dizer agora exatamente o que é. Chocolate, gostei. Não, eu não sei porque eu sempre tomo dos outros, assim. Eu já tomei uma chilena muito gostosa com toque de blueberry. Olha só. Mas é afrodisíaco, né? Uma coisa mais... Ó, rapaz, foi afrodisíaco o negócio? Na época que eu tomei, sim. Que perigo. Eu acredito que as pessoas elas estão descobrindo o paladar da cerveja de uma forma bem diferente. A cerveja ela é muito repleta de estilos. Então, antigamente as pessoas conheciam somente um estilo de cerveja. É como se fosse uma redescoberta. Então você tem cervejas escuras, claras, com teor alcoólico mais baixo, mais elevado. O mundo está buscando um resgate de origens, de coisas mais simples, sem conservantes, mais naturais. E beber menos, e comer menos, mas beber melhor e comer melhor. Eu acho muito difícil quando você abre um leque de opções para consumidor, você conseguir voltar e fechar a caixa. Você não sentiria falta da televisão colorida se você nunca tivesse visto uma. A partir do momento que você experimenta uma cerveja que ela é estrondosamente melhor do que aquilo que você estava acostumado a degustar, você nunca mais vai querer beber aquela outra cerveja. Demorou muito para que a gente conseguisse colocar a cerveja nesse patamar que ela está hoje. E acho muito difícil que isso volte. A tendência é acompanhando o movimento mundial, né? O programa de hoje deu vontade em muita gente, né? Não só de beber uma cerveja, mas de, quem sabe, montar um negócio nesse ramo. Que vamos combinar, tá um mercado pra lá de promissor, né? Pra encerrar, então, vamos fazer um brinde? Vamos lá! Saúde! Saúde! Big Ideia,
Oferecimento Sistema FIENG. Há 84 anos apoiando a indústria mineira.